E aí, gente, tudo bem? Almoço com Deus. Se você está aqui, é porque Deus te colocou aqui nesse lugar. Eu tenho três coisas para te falar: um motivo, uma mensagem e uma tarefa. Então, fica até o final. Eu sei que Deus vai falar muito com você e você vai ter a oportunidade de trazer para o seu coração aquilo que às vezes é a resposta do seu dia. Olha, o motivo de eu estar nesse canal aqui é simplesmente para fazer a vontade de Deus. Porque, olha, eu já tive muita vergonha, muita mesmo, de falar de Jesus para qualquer pessoa. O que é falar de Jesus? É contar que existe um Deus que te ama, que projetou para você um futuro eterno com Ele. Porém, nós éramos pecadores e nós não tínhamos acesso a esse Deus. Não tinha condição de você ou eu fazer qualquer coisa para chegar até esse Deus maravilhoso, que é o nosso Pai, nosso Salvador. Então ele projetou Jesus para vir até a terra, ser como nós, homens de carne e osso, porém sem pecado, para se fazer sacrifício por nós. E todo aquele que crê nessa verdade, crê, confessa e consegue entender que é através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele é salvo. E a gente sai da condição de pecadores condenados para o inferno para pecadores também, mas justificados por Jesus, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, para acessar o reino de Deus. Então, gente, essa é a mensagem de salvação que eu muitas vezes tive vergonha de dizer, e hoje eu tô aqui para falar para muitas pessoas, todas que passarem aqui por esse canal, para dizer que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e não há como você chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Se você ver alguém pregando qualquer outra coisa fora disso, na Bíblia, que é a nossa regra de fé, a palavra de Deus expressa. Todo mundo que prega além disso ou outra coisa ou fora disso está errado. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o nosso Redentor, Salvador, daqueles que confessam essa verdade, confessam o seu nome. Amém? Amém, igreja! Então, esse é o motivo que eu tô aqui. Simplesmente porque eu preciso abrir a minha boca e falar. E se você tá aí do outro lado e não sabe se você é salvo ainda, pode me chamar aqui pelos comentários ou a gente troca o WhatsApp e a gente pode se falar tranquilamente. Estou aqui para te auxiliar no que você precisar. A mensagem. Gente, eu lendo a Bíblia, eu vi algumas mensagens lá em Mateus, Marcos, todas repetem essa mesma história. E tem uma música também, eu vou deixar o link da música aqui para vocês também ouvirem, que fala sobre esse episódio dos discípulos de Jesus que estavam no caminho de Emaús, depois que Jesus tinha sido crucificado e morto na cruz. Ele ainda não tinha ressuscitado, eles ainda não tinham sabido, né, na verdade. Mas era no terceiro dia, eles estavam voltando pelo caminho de Emaús, totalmente desistidos, totalmente entregues à tristeza por não ter o Salvador mais, né? Por ter achado que realmente era só um homem que veio falar coisas bonitas e que morreu. E aí, por que eu tô querendo dizer sobre essa mensagem? Porque muitas vezes nós somos como esses discípulos no caminho de Emaús. A gente deixa a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa vontade de resolver as coisas no ímpeto que tudo dê certo, sem pensar que existe processo que a gente precisa passar para ser apto a viver as novas coisas que Deus tem para nós, mas a gente insiste em ficar olhando somente para a situação, para a condição, e aí a gente está como aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, tão tristes, mas tão desmotivados e tão para baixo, que quando Jesus chegou perto deles, eles não reconheceram. Jesus ficou com eles
todo o ministério dele e eles não reconheceram, gente. E muitas vezes nós não reconhecemos Jesus no nosso caminho, no nosso dia, na nossa rotina, porque isso não é filosofia, isso é vida, isso é estilo de vida mesmo. É o agora, porque a gente só tem o agora, né? Não tem depois, a gente depois pertence a Deus e a gente espera que chegue lá, mas a gente tem o agora. E aí a gente vive esse caminho com Cristo, é no agora. E muitas vezes no agora a gente está no automático, está pensando no passado, está pensando no futuro que ainda nem sabe se vai vir. E aí a gente fica atribulado, com várias turbulências na cabeça e triste demais a ponto de não reconhecer Jesus falando conosco, porque no caminho, durante o caminho todo, Jesus contou para eles todas as histórias dos antepassados, né? O que Deus fez lá no Egito, livrou das mãos do faraó, jogou 10 pragas lá para libertar o povo, e o povo andou por 40 anos no deserto, um trajeto que era para 40 dias, e eles foram duros de coração, mas Deus ainda tinha um propósito na vida deles e tal. Contou toda a história, que toda a história aponta para Jesus, né? Porque só Ele que pode ser o nosso caminho. No final das contas, a gente, por nossas forças, a gente não consegue merecer nada, não consegue. Quem fala que consegue é porque tá fora da Bíblia mesmo. E aí, gente, nós estamos tão tristes, tão angustiados, que a gente não consegue entender Jesus falando para nós todas as maravilhas que Ele tem para nós, né? E aí, quando eles chegaram em casa, Jesus chegou com eles, eles falaram, vamos entrar, tá gostoso o papo e tal, mas mesmo assim eles não estavam reconhecendo Jesus. Muitas vezes a gente quer uma palavra legal, gostosa, bonita, a gente procura em pessoas, em outras pessoas. E a resposta não estão nas pessoas. Deus pode usar pessoas? Pode. Mas quando a gente está com sintonia mesmo, pra gente entender o que Deus está querendo dizer naquele movimento. Porque se a gente estiver focado na pessoa, a gente cai, a gente entristece, a gente frustra, né? As nossas esperanças estão no lugar errado, tem que estar no lugar certo, que é em Jesus. E esses discípulos chamaram ele para entrar e sentaram e foram comer, né? Lavaram os pés, sentaram e foram comer. Quando Jesus partiu o pão, eles despertaram, reconheceram Jesus. E isso aponta para quê? Quando Jesus entra na intimidade mesmo, que alimentar com alguém é uma aliança, é um símbolo de aliança. E aí quando Jesus começa a partir o pão, dar graças, aí eles entenderam quem era aquele que estava conversando com eles. E o jeito de ensinar, e eles entenderam por que o coração deles ardiam quando Jesus falava com eles e falava as coisas concernentes do reino de Deus. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o que é reino de Deus, que muitas vezes eu já tive essa dúvida e essa semana eu tive um encontro com Deus que Ele me falou muito forte no meu coração sobre o reino, que muitos anos eu fiquei me perguntando o que é reino, o que é isso, gente? Buscar primeiro o reino de Deus, tá, mas o que é? E aí, Deus me colocou no meu coração e depois eu vou compartilhar com você. Mas voltando aos discípulos, eles entenderam que era Jesus somente no momento de intimidade, no momento de partir o pão. Se nós, eu e você, a gente não tem essa busca em intimidade com Jesus, nós não conseguimos reconhecê-lo nas nossas vidas. A gente vai reconhecer um ruído de alguém falando alguma coisa, outro alguém falando outra coisa, e você não vai saber se é verdade ou não, porque você não tem base de nada. Você vai ser levado como a onda do mar. A onda joga para lá, você vai. A onda traz para cá, você traz, volta. E aí o vento sopra e você se balança todo. E aí você fica abalado, porque você não tem firmeza naquele que é o teu Criador, o teu Salvador. Não tem a verdade implantada no seu coração, então você não vai reconhecer Jesus. Então o convite hoje a tarefa hoje entra lá no seu quarto, leia o versículo que eu vou colocar aqui embaixo também na legenda, o capítulo, o versículo. Ore para que Jesus possa se mostrar ao seu coração, porque Jesus fala aqui, ó, muito forte. E qual que é o sinal que Jesus está falando com você? Você não consegue mais pensar nas suas feridas.
Você não consegue ficar no vitimismo, você não consegue pedir coisas, só consegue chorar ou só consegue entender o quanto longe você está de Deus. Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, a gente entende quanto a gente está longe. E só quem entende isso é porque está mais perto, chegando mais. Porque a grandeza de Deus é tão maior do que a gente possa imaginar. Então, aqueles que são humildes entendem que a busca é diária, constante e nunca vai chegar, a não ser no dia da glória, que nós vamos estar com Deus. Mas aqui na terra, a busca é todos os dias. Então, a tarefa é ler o capítulo, o versículo que está aqui embaixo. Ouve a música que está aqui embaixo, que eu vou deixar o link para você. E peça ao Senhor, fala comigo, Jesus. Eu quero te reconhecer. Eu não quero mais viver no automático, eu não quero mais viver ouvindo vozes que não são a voz do Senhor. E eu quero ter firmeza no meu coração para que quando vier as tempestades, a tristeza, um momento ruim, eu não me abale ao ponto de não conseguir ouvir mais a tua voz. Esse é o meu recadinho de hoje para você, que você possa almoçar com Deus, jantar com Deus, lanchar com Deus, porque todas as comidas, todas as mesas que nós sentamos com o nosso Jesus, nós estamos tendo intimidade e aliança com Ele. E assim, Ele vai entrar ainda mais na sua vida e na minha, tá? Então, fiquem com Deus, um beijo, até o próximo vídeo.